culto é de agradecimento. Provavelmente é o último culto do ciclo de oração do ano. E eu vim com a palavra liberada do alto sobre a tua vida. O Senhor ministrou forte ao meu coração e falou comigo: diga à minha igreja que para viver a promessa vai ter que haver renúncia. Porque quando tem renúncia tem processo. Quando tem processo tem propósito. E quando tem propósito tem promessa. Tem promessa, tem promessa, tem promessa a ser cumprida. O Senhor falou: filha, diga à minha igreja que 2026 é ano de recomeço. E é ano de começo também. É coisas novas, é coisas novas, é coisas novas. O Senhor vai frustrar os planos de Jeremias. Capítulo 1, o Senhor vai chamar Jeremias e vai dar para ele uma função de profeta para as nações. Jeremias vai se sentir pequeno. A primeira marca da convocação de um homem e de uma mulher de Deus é que quando ele é chamado, ele se sente pequeno. A primeira marca da missão é quando Deus nos chama e a gente diz: não sou capaz, não posso, eu não consigo, eu não tenho letra. Quer prova disso? Quando o Senhor chama Moisés, livro de Êxodo, capítulo 3, ele vai dizer: sou um homem de fala difícil, eu não sei falar direito, eu não vou conseguir. É a marca de quando Deus chama, é dizer para Deus: eu sou incapaz de assumir uma missão tão grande, que é falar em nome do Eterno. Essa é a marca do crente quando Deus chama. Essa é a marca de quem tem missão. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor está dizendo: vai, porque colocarei a palavra na tua boca. Vai, porque destruirei, te direcionarei, te denortei o mapa. Sabe por que Jeremias vai dizer: eu não passo de uma criança? Porque o sacerdote era levantado para assumir a função com 30 anos de idade. Para os judeus, um jovem de 25 anos ainda era um jovem, não era um homem maduro ainda. E Jeremias é chamado aproximadamente com 20 anos de idade. Quando Deus fala com ele, entre 20 a 25 anos, aí ele vai dizer para o Senhor: eu não passo de uma criança. Ele está dizendo: eu ainda não cumpri toda a lei, toda a função sacerdotal para mim assumir o ministério. Aí o Senhor vai chegar dizendo: Jeremias, quando eu chamo eu quero o protocolo, mas a minha vontade é feita, o meu querer é feito. E o Senhor está dizendo: quando eu chamo eu garanto, eu garanto. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia das vontades, do querer e do eu. Você pode ter até projetado durante o ano inteiro, queria algo e está aqui sentado nesse banco pensando: eu projetei, mas não aconteceu. Eu fiz de tudo, mas não deu certo. O Senhor manda liberar uma palavra sobre a tua vida, e é uma palavra bíblica. Provérbios 4, versículo 26. Analisa as suas ações, analisa as suas atitudes, analisa as suas escolhas e olha o caminho que você está trilhando, porque os seus planos só serão bem-sucedidos se estiver alinhado com o céu, se estiver alinhado com a vontade de Deus, se estiver alinhado com o caráter, se não glorificar o nome dele. Não vai acontecer, não. Deus está dizendo: é noite de alinhamento, é noite de alinhamento, é noite de alinhar a minha vontade com a sua vontade aqui na terra. Futuro, planos, propósitos e projetos tem que estar direcionado com Deus. Eu vou falar algo aqui que há crentes que agem como loucos. Provérbio diz que quem não tem temor a Deus é louco, é desequilibrado. E a gente para analisar. Eu tenho uma irmã, ela comprou uma moto, mas ela não sabe andar. Então, muitos crentes, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, adquire bens espirituais, mas não sabe usar. E um dos bens espirituais que Deus nos dá, que muitas das vezes não sabemos usar, é a ferramenta da oração. Às vezes está orando, mas está orando
graça de Deus aqui. Aleluia. Jeremias é conhecido como profeta chorão. E o sobrenome, o nome dele significa Deus exalta, ou Deus funda, firma, fundamento, firmamento é o nome desse homem. Ele é conhecido como profeta chorão, mas no meu entendimento, quando eu começo a buscar sobre a vida de Jeremias, eu entendo que a vida dele nos traz uma esperança de permanência. Provavelmente em 40 anos de ministério pregando para um povo rebelde, 2 pessoas se converteram. Capítulo 38, quando o eunuco ajuda ele a sair do buraco da cisterna, joga a corda e tira ele. E Baruque queria escrever as cartas enquanto ele falava. 2 pessoas durante 40 anos de ministério. E a gente chegou agora e quer ver o céu. Não tem tempo para, tem que ser logo, tem que ser. Se não for, Jesus está dizendo, calma. Que a sopra é no meu tempo, é na minha hora, é do meu jeito, vai ser na hora que eu preparei, que eu projetei. Tenha calma. É recomeço, é recomeço, é recomeço, é começo também. Mas o Senhor está dizendo, espera o meu tempo. Vivemos um período onde as pessoas querem cargos, nome e títulos. Estão esquecendo que a primeira função é servir. O exemplo maior do que é servir está em João capítulo 13. Quando ele estica a sua veste, amarra uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos para deixar exemplo de como é servir. Nós estamos esquecendo, igreja, como é servir e como é honrar. E o Senhor quer trazer a nossa mente para nós não esquecermos. É tempo de servir, é tempo de servir, é tempo de servir, é tempo de servir. Porque a sua dedicação vai fazer com que o Senhor prepare os degraus para você subir. Os degraus para você subir. Meu Deus do céu, eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui. Porque os planos de Deus para nossas vidas são grandes. Capítulo 17, ele fala sobre o coração do homem que é enganoso. E diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Este homem, em todas as estações, ele não sofre de ansiedade. Ele não oscila na caminhada. É um homem estável. Leia aí, capítulo 17, a partir do versículo 8 em diante, você vai ver. É um homem estruturado. Por quê? É um homem bem-aventurado, que a sua confiança está depositada em Deus. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que este ano de 2025 está terminando, mas o ano de 2026 está chegando. E o Senhor está aumentando a tua confiabilidade nele, a tua confiança nele. Continua confiando. O Brasil pode estar no estado que está, mas a igreja dependente de Cristo, a igreja dependente dele, continua confiando nele. Continua confiando nele. O ministério de Jeremias não foi um ministério fácil. Eu queria até lembrar muito sobre a vida dele, mas eu preciso vir aqui nessa palavra que Deus testou no meu coração. Mas no capítulo 12, a própria família de Jeremias, pastor, vai se voltar contra ele. No finalzinho do capítulo 11, você vai ver que a família de Jeremias dizia para o povo: prende Jeremias, mata ele, porque não aceitaram ele não exercer a função de sacerdote e se tornar profeta do Altíssimo. Frustrou os planos e os projetos da família, e a família rejeitou ele. Pensa aí, até a sua família, quando ele está se lamentando para Deus, sabe a tua Bíblia, capítulo 12, ele vai se lamentar para Deus. Deus, ei, os sacerdotes que teriam que ser meus amigos, meus companheiros de missão, estão me rejeitando, projetando me matar. Enquanto ele está se lamentando, o Senhor vai dizer para ele: Jeremias, eu te coloquei para competir com homens e você já está cansado. Imagina quando eu te botar para competir com cavalos, quando eu te passar pela beira do rio e sacar e sair dali. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, você está cansado de competir com homem. Imagina quando eu aumentar a intensidade do processo. É uma geração de crente mimimi que não suporta o processo, que não suporta a dor. Me
fundamento, estabilidade, para não ser crente raso, para não ser crente sem autoridade, para não ser crente sem estrutura. Jesus está dizendo: eu estou dando estrutura, eu estou dando raiz, eu estou dando raiz, eu estou dando estrutura, eu estou dando estrutura. Vocês se oporam contra ele, maquinavam mal. Capítulo 17 ele profetiza, e quando ele termina de profetizar, eles estão dizendo: vamos matar Jeremias. Se você não calar a boca, Jeremias, vai morrer pelas nossas mãos. Ser profeta não é igual os dias atuais, não. Que os profetas de hoje profetizam só chave de carro, casa, pensa, dinheiro. É profeta que ouve Deus falar e fala ao povo. É profeta que tem coragem de dizer: se não sair desse caminho, vai encontrar no final dele a morte. Se não retornar do caminho que escolheu, vai perder aquilo que Deus preparou para a sua vida. Mas o crente que vive na obediência, vive promessa, vive promessa. E Deus está dizendo: se permanecer na obediência, vai viver os princípios, os planos que eu projetei para você. 1 Coríntios 2:9. Planos divinos para nossas vidas. Preste bem atenção no que eu vou ler para você, que é muito forte isso aqui. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus predestinou para aqueles que o amam, por revelação do Espírito, pelo poder da palavra. Deus revela a sua vontade, é pela palavra. E o Senhor está dizendo: o que eu projetei para você não precisa ser copiado por ninguém, porque o que eu projetei para você é algo que eu criei, é algo novo, é algo novo. Deus está dizendo: ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu o que Deus tem preparado, predestinado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que vivem na dependência. Não vai ser só aqui que nós viveremos as bem-aventuranças, viveremos na eternidade. Em uma certa ocasião, o Senhor vai dizer para os discípulos: aqueles que deixou pai, mãe, família por amor a mim, esse não vai perder, vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e ainda receberá a eternidade, porque os últimos serão o primeiro. O que você está renunciando aqui na terra, minha irmã, tem um peso de glória na eternidade. O que você renuncia hoje tem um peso sobre a tua vida, e o Senhor está dizendo: 100 vezes mais aqui na terra e ainda receberá a eternidade. Não tenha medo, renuncie, está no processo. Missionária está machucando, está doendo. Não, minha filha, continua renunciando, continua dizendo não para a carne, não para as suas vontades. Missionária, eu estou sofrendo ataque. Continua, minha filha, continua, meu filho. Renuncia, porque tem promessa para ser cumprida. Quando Deus quer nos mudar o nível, Ele começa a nos lapidar, Ele começa a nos passar por processos, começa a apertar. Enquanto você prega, o inimigo ataca a casa. Enquanto você canta, o inimigo ataca a família. Enquanto você lidera, o inimigo ataca a mente. Mas, missionário, é porque Deus permite provas para aprovar os seus filhos. Tiago, capítulo 1, versículo 13: feliz é o homem que por Deus é provado e aprovado. Oh meu Deus, você não tem entendido. Deus está dizendo: eu estou permitindo algumas lutas para você entender que eu quero mudar o seu nível de intimidade comigo. Eu quero fazer com que você entenda que o que eu preparei para você é maior do que você consegue ver. Sabe quem eu era? Uma cachaceira que ninguém dava nada, a sociedade não dava nada, a vizinhança não dava um bom dia, meu esposo um cachaceiro, drogado. Jesus orou e pegou: eu quero essa família desfuncional, destruída, porque eu quero mostrar para os sábios que eu pego as coisas loucas desse mundo para
capítulo 29, Jeremias escreve uma carta direcionada pelo Espírito Santo a um povo que está cativo na Babilônia, a um povo que foi arrancado de dentro de Jerusalém, da sua terra, e enviado para uma terra distante para ser escravos. E a carta que Deus manda Jeremias escrever e é levado para os exilados, que lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1, se você ler, você vai ver. Se você ler Neemias também, você vai entender um pouco melhor de tudo aquilo que aquele povo sofreu e como foi o retorno deles. Aí você vai entender. O Senhor diz aqui no versículo 4, olha o conteúdo da carta: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei, que reportei, que enviei, aleluia, para desterrar Jerusalém, para tirar para a Babilônia. Deus está dizendo: a minha permissão. Tem vontade de Deus e vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus era que ele se arrependesse. É tanto que Deus levantou Isaías, Jeremias, Deus levantou profeta até dentro do cativeiro, para que esse povo se arrependesse e voltasse para o Senhor. Mas o coração estava duro. Lá em Isaías capítulo 1, você vai ver que o coração desse povo estava petrificado. Era um povo de dura serviço, rebelde, que não queria ouvir Deus. Então agora o que acontece? A vontade permissiva de Deus. Deus permite, a permissão dele, o processo chegar para eles ouvirem o que Deus estava falando. Aí a ordem de Deus é edificar, pois, casas, habitar nelas, plantar em pombares e comer de seus frutos. Por quê? Porque enquanto Jeremias profetizava: se vocês não se arrepender, vocês irão cativo para a Babilônia. O Senhor vai permitir Nabucodonosor levar também Judá, porque Israel já tinha ido, a nação norte já tinha sido cativa há anos e só resistia Judá, porque ainda havia reis que obedeciam ao Senhor, mas agora estavam todos na decadência moral e espiritual, em pecado, e o Senhor estava alertando o povo: se vocês derem crédito, eu livrarei vocês. Mas o povo não queria ouvir. Então a vontade de Deus veio. Mas nesse período havia falsos profetas como Ananias estava profetizando. Jeremias dizia: o cativeiro é 70 anos. E Hanani no capítulo 28 vai dizer: não, eu sou profeta do Altíssimo, e ele falou comigo que só vai durar 2 anos, que ele vai trazer os utensílios, vai trazer o rei, vai trazer o povo de volta, vai ser só 2 anos. E o Jeremias vai dizer: amém, Hanani, assim seja. Mas o Deus que falou comigo disse que é 70 anos. Hanani vai pegar e quebrar o jugo de madeira que está no pescoço de Jeremias, e Jeremias vai virar: Hanani, assim como tu quebraste o jugo do meu pescoço, o Senhor também te exterminará esse ano ainda. Eis que vou exterminar da face da terra, ainda neste ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra Yahvé. Esses falsos profetas que estão profetizando mentira, distorcendo a vontade de Deus, Deus vai exterminar tudo na face da terra, se não houver arrependimento. Esses falsos profetas que tentam deturpar a palavra, que tentam deturpar a obra, trazer divisão no reino, pessoas que assumem a tribuna para lançar a confusão, para lançar a divisão, usando a palavra de Deus. Deus está dizendo: se não houver arrependimento, eu vou passar a foice e vou exterminar da terra. Naquele mesmo ano, verso 17, capítulo 28, esse falso profeta vai morrer. O povo agora está cativo, capítulo 29, para se cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o que apraz quando sai da boca de Deus. O que Deus fala, ele cumpre, igreja. O que Deus fala, ele cumpre. Teu nome está na palma da mão de Deus. O Senhor carrega a água do oceano na palma da sua mão. Isaías capítulo 40, versículo 13. Isaías vai dizer: quem foi o professor de Deus? Quem o ensinou? Quem o instruiu? Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o professor? Ele é soberano, minha irmã. Ele é criador. Ele sabe pela manhã, ele sabe daqui a pouco. Ele está no controle da tua vida. A carta tem um processo, mas nesse processo continua edificando, continua trabalhando. O versículo 4
Versículo 5, o Senhor está dizendo para o povo que está cativo, ó, o processo vocês vão ter que viver, então continua trabalhando. Nesse processo, irmão, não vai para a caverna como Elias, não. Nesse processo, continua trabalhando, dando glória e aleluia. Nesse processo, continua edificando, construindo, continua fazendo. É processo, o tempo vai passar. O Senhor está dizendo, vai passar, mas enquanto não passa, atrapalha. Enquanto não passa, me adora. Enquanto não passa, me glorifica. Enquanto não passa, continua marchando. Enquanto não passa, abraça. Enquanto não passa, cuida. Enquanto não passa, lidera. Enquanto não passa, norteia. Enquanto não passa, estuda. Enquanto não passa, ensina. Mas não pare a obra. Multiplicai-vos ali. Continua projetando. Continua fazendo plano. Continua se dedicando ao crescimento desta cidade. Viva no meio do processo. Viva no meio do processo. Viva mesmo no meio do processo. Continue vivendo. Deus ainda tem planos no processo. Deus ainda tem planos em meio à dor. Deus ainda tem planos em meio à dificuldade. E quando eu prego para você, meus 4 filhos se afastaram do caminho do Senhor, foram jogados para fora. Eles não desviaram, foram jogados para fora. Perseguiram até lançar eles para fora. Meus 4 filhos, incluindo meu genro, eu tenho 3 filhos e uma neta de 10 meses. Todos eles se afastaram, se decepcionaram com a igreja, com líderes, e se afastaram da presença do Senhor. E quando tudo isso aconteceu, o processo doía. Eu fui pregar um certo dia, eu chorava até a porta da igreja. Na porta da igreja, eu pedi a Deus para segurar as lágrimas. E quando eu entrei na igreja, uma irmã ficou olhando para mim, Quando eu dobrei o joelho na frente do altar, ela veio marchando e falou, varoa, assim manda te dizer o Senhor, quando tu entraste por esta porta, entrou um rastro de sangue nos teus pés, mas o Senhor está dizendo que no meio desse processo Ele vai te usar, que no meio desse processo Ele vai levantar, que no meio desse processo Ele vai soprar teu nome, que no meio dessa dor Ele vai te usar para cura, Ele vai te usar para sarar. Deus está mandando eu dizer para alguém, no meio dessa dor, continua me honrando, continua me glorificando, porque eu sei os planos que eu tenho para você. Aí quando eu prego para você nessa noite, talvez agora meu filho está lá no centro de Macumba, porque o povo da Macumba amou ele e abraçou ele, e o diabo usou de engano. E sabe o que Jesus falou comigo? Marcha, faz a minha obra, que quando eu trazer ele, eu vou trazer todo aquele centro junto para mostrar que eu sou Deus. Jesus está dizendo, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Essa dor com Deus é pedagógica. Deus está dizendo, eu vou usar até o que eu não enviei para cumprir a promessa que eu te fiz. Deus está dizendo, eu vou fazer do meu jeito. Continua, varão, não pare porque alguém parou. Continua, porque através de você Deus vai levantar tua casa, Deus vai levantar tua família, Deus vai levantar teu casamento, Deus vai entrar com restauração. A mensagem aqui é restauração. Deus vai fazer, quem acredita? Deus vai fazer. Glória a Deus. Eu quero entrar no primeiro princípio, e já caminho para a gente encerrar, se você aguentar mais uns 20 minutinhos. Amém? Primeira paz na sociedade. Aqui em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 7, diz assim: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahvé a favor dela, porquanto o progresso dela será a sua prosperidade. Nas suas mãos tem uma função que Deus deu. Você tem que orar por essa cidade de Serra. Você tem que orar por essa Carapina Grande onde você mora, porque a prosperidade dela é a sua prosperidade. O progresso dela é a sua prosperidade. Deus deu incumbência à igreja. Ora pela cidade onde você mora, ora pelos governantes, ora. Aí que eu entendo com isso é que para mim ter tranquilidade e segurança, eu preciso buscar por ela. A gente está reclamando nos dias atuais que o Brasil está assim, está assado, mas quantas vezes nós estamos dobrando o joelho para orar por ele? Sabe o que significa paz na sociedade? Que está aqui em Jeremias 29:7. Tranquilidade e segurança, dedicação, busca da prosperidade da cidade, orar a Deus em favor dela. O progresso dela, o progresso de onde você mora, é a prosperidade que Deus vai derramar sobre a sua vida. Comece a orar, minha irmã. Se você não tem o costume de orar pelo estado do Espírito Santo, comece a orar. Comece a orar pelo Brasil, comece a clamar. Sabe o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4,
outros, porque vai ter Penina em nosso meio, vai ter Sabalate e Tobias no nosso meio, vai ter a profetisa Noedi, capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 14, a profetisa que profetiza engano a respeito de Neemias. Vai ter pessoas que vão levantar calúnias, difamação ao nosso respeito, para tentar nos tirar o equilíbrio, para tentar nos tirar a identidade. Aí Paulo está dizendo: se esforça, empreenda esforço para luta, tenta, se esforça, pede a Deus resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de passar por situações difíceis e não perder a forma original. Levanta a tua mão. Deus vai te dar capacidade. Você vai passar por momentos difíceis, mas não vai perder a forma original. Não vai perder. Procurando cuidadosamente manter a unidade no Espírito e no vínculo da paz. Presta atenção, quem não tem o Espírito não tem paz. Manter a unidade no Espírito e no vínculo da paz. Quem não tem o Espírito não consegue ter paz com a igreja. Então não adianta você tentar ter paz com a fofoqueira, não adianta você tentar ficar rimando, não, meu irmão. É orar por ela e seguir o seu caminho, é abençoar ela e seguir o seu caminho. Além de fofoqueiro não tem paz, ele não tem fé. Quer prova disso? É Efésios capítulo 1, versículo 26. Aquele que diz ter fé e ser religioso, mas não refreia a sua língua, é vã, é engano, engana a si mesmo. O fofoqueiro não tem fé, por isso que ele fala de A, de B, de C, de líder, de pastor, e não tem temor, porque ele não sabe o que é ter o Espírito que habita na igreja, o Espírito que habita dentro de nós. E Paulo está dizendo: quem não tem o Espírito, você não vai ter condição de ter unidade com ele, mas você precisa ter paz com os outros. Entenda isso, a paz com você não é porque alguém precisa ter paz, é você que tem que ter essa paz com os outros. A mente limpa, o coração limpo, para caminhar tranquilo. 3. Paz com Deus. Você precisa de paz com Deus. A paz com Deus significa justificação. Romanos 5:1. Justificados por Deus pela fé nele. Você foi justificado, então você tem comunhão com ele. Quem é justificado por Deus tem comunhão com ele pela fé, foi justificado. Então Romanos, no capítulo 5, verso 1, está nos dizendo que a paz de Deus é isso. Quando você tem essa paz com Deus, você foi justificado. Então quando você tem essa paz, você consegue orar. Você consegue adorar ele num culto como esse. Você sabe, você entende que o que foi lá atrás não importa, é o que você está vivendo hoje. A paz com Deus te faz ressignificar, dar um novo sentido, uma nova forma. A paz com Deus te faz viver uma vida ressignificando. Lá atrás eu pequei, lá atrás eu falei, mas eu fui justificado com ele e eu tenho paz com ele. Eu posso falar com ele porque ele me ouve. Precisamos entender o que é ter paz com ele. Tem crente que está caminhando sem a paz com ele, não consegue falar com ele porque a mente acusa, não consegue falar com ele porque o coração acusa. E sabe o que ele está dizendo? Você já foi justificado lá na cruz, minha filha. Eu te justifiquei lá na cruz. O sangue do meu filho foi derramado. Foi na cruz do Calvário que eu te comprei. Você tem paz, pode ter comunhão comigo, pode falar comigo, pode clamar a mim, pode buscar a mim. Eu te responderei. Aí o 4, e eu caminho para encerrar. Paz de Deus. Paz com Deus e paz de Deus. A paz de Deus significa paz interior, quietude, descanso, tranquilidade, harmonia, repouso, silêncio, sossego. A paz de Deus faz você ter um encontro com ele e se tornar diferente. Sabe o que acontece em Lucas 8, no versículo 48? A mulher do fruto de sangue, quando ela toca em Jesus, imediatamente dele sai virtude e cura aquela mulher. E o que ele diz? Filha, a tua perfeita paz. Sabe o que ele está dizendo? Filha, a tua fé te salvou. Vai em perfeita paz, porque quem tem encontro com ele caminha em paz. Quem tem encontro com ele tem paz.
quem me chamou me sustenta. E quem me chamou com meu Deus do céu. Eu sinto Deus que cumpre promessa aqui. Encontro com Deus faz isso, nos traz paz. Tessalonicenses 5,13 diz assim Paulo: ensina como manter o fogo no Espírito. O fogo no Espírito. Você está entendendo? A caminhada com o tempo tem esse poder de fazer a gente perder o fervor na caminhada. Porque é tanta ataque, é tanta batalha, valor, é tanta guerra que a gente trava, que a caminhada costuma tirar de nós o fervor. Você sabia que o tempo tem esse poder de desgastar na caminhada o crente? Tirar do crente, é por isso que o Senhor fala sobre reconstrução. Reconstruir é construir aquilo que foi desgastado com o tempo. É por isso que o Senhor fala: eu estou reconstruindo, eu estou novamente te restaurando, eu estou novamente reconstruindo você, restaurando você de novo, para que você tenha força na caminhada. É necessário algumas restauração de Deus na caminhada, para não perdermos o fervor do Espírito. Missionário, como eu faço para manter o fervor do Espírito e não perder? Paulo ensina, versículo 3 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: respeita os líderes, ama a obra de Deus e tem união com a igreja, e caminhar em paz com os outros. Paulo está dizendo: se você quer continuar equilibrada e viva na obra, segue esses princípios e você vai ver o que Deus vai fazer. Se coloca de pé comigo e nós vamos orar agora.